O chefe da Lava Jato no Rio de Janeiro diz que o Senado deveria atuar como um tipo de freio para o STF. Em entrevista à Folha, o procurador Eduardo Elhage falou que o Brasil vive um período de insegurança jurídica e cobrou mais apoio da PGR às ações da operação. A gente vive um momento em que o Ministério Público e o Supremo estão em lados opostos e o julgamento dessa quarta-feira a respeito do uso ou não de informações do COAF e da Receita vai ser mais um capítulo dessa guerra aberta. O Ministério Público tem usado dados das duas instituições para municiar suas investigações. E foi isso que duas liminares, uma do ministro Dias Toffoli e outra do ministro Gilmar Mendes, proibiu. Agora, o Pleno do Supremo vai se manifestar a esse respeito. É preciso autorização judicial para utilizar esses relatórios em investigações? Não é simples tentar prever qual vai ser o quórum para um lado e para outro. Ministros que, por exemplo, votaram pelo fim da prisão após condenação em segunda instância, como Celso de Mello, podem votar, neste caso, a favor do uso das informações do COAF. O voto do decano, o voto da ministra Rosa Weber são considerados incógnitas nesse caso. Por outro lado, ministros como Marco Aurélio Mello, que votou pelo fim da prisão após condenação em segunda instância, ele deve manter um voto com alguma restrição ao uso de dados do COAF e da Receita, bem como Alexandre de Moraes. Então, não é possível prever o placar, vai ser um julgamento igualmente importante, um dos mais importantes do ano. Preciso ficar de olho no Supremo nessa semana. Um ponto importante dessa entrevista foi a declaração segundo a qual o STF, o Supremo Tribunal Federal, emite sinais contraditórios naquilo que diz, que sai da boca dos ministros e naquilo que faz de forma efetiva com decisões. Ao mesmo tempo que o STF se diz um tribunal, uma Suprema Corte garantista, toma decisões como essa de adotar prazos diferentes, por exemplo, para réus delatores e réus delatados, e depois impedir a possibilidade de execução da pena após condenação em segunda instância. E, segundo as declarações nessa entrevista, isso cria uma instabilidade jurídica que é muito, mas muito ruim para o país.